Nós estamos fechando um ciclo e iniciando uma nova etapa. Nós temos consciência disso e não estamos falando apenas da virada do ano de 2025 para 2026, mas nós estamos lançando uma visão, uma percepção daquilo que nós entendemos ser a direção que Deus está nos dando como igreja para os próximos 5 anos. Veja só, nesses próximos 5 anos, em nome de Jesus, muitos vão nascer, poucos vão morrer, não é? Em nome de Jesus, não é? Alguns vão casar, não é? Outros vão deixar de ser crianças e vão virar pré-adolescentes, adolescentes. Alguns adolescentes vão se tornar jovens, alguns jovens que estão na labuta dos estudos, na faculdade, vão estar formados nas suas profissões. 5 anos é um período muito significativo, mas é um período também muito bom para a gente poder olhar aquilo que nós entendemos que Deus irá nos guiar, e quem sabe daqui 5 anos, numa manhã como essa, a gente reavaliar, e a gente pensar, crescemos, avançamos, nos desenvolvemos, o que Deus fez nesse tempo. A visão 2630 é um chamamento de toda a comunidade para que nós possamos, em unidade, viver o chamado e o propósito de Deus. Isso tem implicações para a sua vida, para a sua família e para nós como comunidade. Por isso, então, o nosso chamado em torno disso, nosso tema central nesses 5 anos é o que nós estamos chamando de crescimento integral. Vocês vão ouvir muito sobre isso, que é o desejo nosso de crescermos em Cristo Jesus, nas várias dimensões da vida cristã e da nossa própria vida pessoal e como igreja. E esse tema que irá marcar os próximos 5 anos, também é o tema específico da primeira etapa. Ou seja, essas etapas, aqui virão de 5 anos pela frente, a etapa 1 de 5, o ano de 2026, será marcado pelo próprio tema dos 5 anos, para que ele possa ser incutido, trabalhado, amadurecido nos nossos corações. Esse é o nosso tema central. E o texto que irá marcar essa jornada desses anos é um texto muito importante quando a gente pensa na natureza e na dinâmica da igreja. Nós vamos voltar nesse texto várias vezes. Hoje não dá para ser um sermão sobre ele, eu vou apenas apresentá-lo, pontuá-lo, porque ele será muito esmiuçado daqui para frente na vida da igreja, que é o texto de Efésios 4, 11 a 16. O texto diz assim, os irmãos podem me ajudar? Dá para todo mundo ler? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Vamos lá, o propósito. Amém. Algumas pontuações para você ir pensando e começando a digerir tudo o que essa passagem bíblica nos ensina. Aqui essa passagem nos fala de uma dádiva de Deus para a igreja.
uma dádiva chamada líderes. O Senhor concedeu líderes à igreja. Aqui fala de profetas, apóstolos, esses líderes que tiveram o seu papel histórico, fala de evangelistas, pastores, mestres. Deus é que concede líderes para a igreja. Mas o texto também nos fala por que Deus concede líderes. Deus concede líderes para capacitar o seu povo. O principal papel de um líder que Deus concede à comunidade é o papel de capacitar o rebanho para que o rebanho exerça o seu ministério. Então nós temos aqui uma ênfase na dádiva, que são líderes, mas como esses líderes têm um papel, uma responsabilidade de capacitar, porque o ministério não é somente dos líderes, o ministério é do povo de Deus. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você ama o Senhor, se Ele te resgatou, você tem chamado, você tem ministério. Você não é uma pessoa que foi chamada só para sentar nessa poltrona, ser edificado e fortalecido. Você é uma bênção, uma bênção. E nós líderes que somos, em um sentido, um presente de Deus para a igreja, uma dádiva, nosso papel é capacitar você, ajudar você a crescer. E o alvo desse crescimento é alto, irmãos. O alvo é muito alto. Nós temos que avançar para alcançarmos a plenitude de Cristo. Você tem líderes responsáveis pela capacitação. Você tem um caminho de crescimento como servo, como serva do Senhor. Esse caminho está focado na pessoa de Jesus, crescer em Cristo Jesus. E nesse processo de crescimento existem perigos. Por isso que o texto diz que o propósito é o quê? Você não ser como uma criança, agitado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Nós precisamos crescer, de modo com que nós tenhamos discernimento espiritual, conhecimento da palavra, para que nós não sejamos ovelhas que se tornam presas fáceis da astúcia dos homens do nosso tempo, da visão secular da nossa época, mas também dos falsos mestres, dos falsos profetas. E, ao contrário, aí veja o que o texto diz: antes, seguindo a verdade em amor, mais uma vez, essa perspectiva da integralidade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, guarda isso que eu vou te falar. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Não há nada que você tenha feito que te dê o direito à salvação. É o que Cristo fez. Agora põe uma coisa na sua cabeça em nome de Jesus: crescimento é árduo. Entendeu? Crescimento é árduo. É necessário empenho para crescer. É necessário foco para crescer. É necessário compromisso para crescer. E você pode estar muito aquém daquilo que Deus tem para você, porque você está achando que a salvação já cumpriu todo o propósito de Deus para a sua existência. Não, irmãos. A partir da nossa salvação, nós somos chamados ao desenvolvimento, ao crescimento. Isso requer nutrição, alimento, isso requer exercício da alma, como o seu corpo precisa de movimento. Se você ficar numa cama 20 dias sem se movimentar, você tem noção do que vai acontecer com você? Do quanto de músculo você vai perder? Você que está se movimentando para todo lado, de repente, como você vai ter dificuldade de mobilidade, descer de uma cama e andar, se você ficar 20 dias, seja lá por qual motivo, literalmente só deitado. Do mesmo jeito que o seu corpo precisa de alimento, de movimento, a vida cristã precisa também ser alimentada, enriquecida. E nós temos que ter um compromisso diante de Deus, de crescermos e sermos instrumentos nas mãos dEle. Então, para isso, a gente tem que fazer musculação espiritual, a gente tem que tratar as enfermidades que existem, a gente precisa de esforço, de empenho.
Você, pai e mãe, você quer ver seus filhos crescerem em Jesus? Você tem que gastar tempo, você tem que investir neles, você tem que ter foco. Então esse chamamento, nesta manhã, é para que nós tenhamos esse compromisso de crescermos, não sermos como crianças, vulneráveis espiritualmente, a tudo quanto é sorte de situações. E para isso nós temos que estar engajados, é necessário engajamento. E dentro dessa perspectiva de crescimento, aí o texto termina, né, a passagem que nós lemos, dizendo que aí o corpo todo ajustado, com o auxílio de todas as juntas, não é? Efetua o seu próprio crescimento. Ou seja, se nós como comunidade, composta por cada membro, estamos comprometidos com a mesma visão, na mesma direção, no mesmo esforço, o que vai acontecer? O crescimento virá. O crescimento virá. E será um crescimento do corpo. Toda a igreja vai crescer junta. Toda a igreja irá se desenvolver. E todos nós iremos colher o benefício dessa busca de crescimento integral no Senhor, para a glória do Senhor. Então esse é o nosso chamamento. E nós cremos, e aqui vem uma coisa muito importante, e você vai observar que esse encarte que você recebeu, ele está te dando a informação para não ficar só aqui no que está sendo dito. Tem muita coisa numa manhã só. Você está levando para a sua casa. Esse encarte, como que nós vamos ver aqui, mostra que muito daquilo que nós estamos propondo, na verdade, é uma reafirmação daquilo que nós temos como essência. O que eu vou falar agora sobre a essência, a nossa essência, se você pegar o projeto de plantação da Igreja Luz, que foi desenvolvido há mais de 18 anos atrás e lançado no dia 21 de outubro de 2007, se você pegar lá o projeto, você vai ver que 70%, 80% da essência está lá, antes do primeiro culto da igreja. Então, alguns irmãos aqui, mais antigos aqui na jornada, se olhavam, pastor, mas espera aí, parece tanto o que a gente já fala, já diz, já faz? Parece mesmo, é isso, é verdade. Porque boa parte do nosso processo é o quê? Reafirmar e dizer assim, vamos avançar. Deus já nos deu isso. Como princípio, como valor, como visão, precisamos ir nessa direção. Mas como cada etapa exige, precisamos fazer ajustes. E dentro desses ajustes precisamos avançar para a glória do Senhor. Então os irmãos também perceberão algumas coisas novas nessa nossa manhã em que a gente está lançando essa visão que norteará a igreja nos próximos 5 anos. Então, lembrando da nossa essência, não é? Isso aqui, por exemplo, é algo que a gente não fica mudando. É uma coisa que nós temos consciência diante de Deus. Então, é uma reafirmação. Vamos lá, vamos ler juntos? Nossa visão, ser... Então, isso aí é a nossa essência. É a visão nossa sobre nós mesmos diante de Deus e debaixo do temor de Deus. Mas isso também nos leva a uma missão, que é o quê? Cumprir. A gente pode fazer muita coisa boa, mas o centro da missão é fazer e treinar discípulos. Foi o que Jesus nos ordenou fazer. Então nós temos que ser uma igreja que a gente pensa do berçário até o futuro ministério de terceira idade, que nós não temos ministério de terceira idade ainda, vocês estão ficando meio velhos, viu pessoal? Já está precisando fundar aí o ministério de terceira idade, não é? Até o futuro ministério de terceira idade nós temos que pensar o seguinte, como nós estamos fazendo e treinando discípulos do Senhor? Como que o louvor da igreja coopera com essa missão? Como que o nosso almoço missionário coopera com isso? Tudo, irmãos. Nós precisamos sempre colocar diante do Senhor. Está cooperando com o cumprimento da missão? Porque esse é o nosso papel como igreja. E aí, existem alguns valores que nós declaramos com clareza. Você pode ver que no encarte tem uma página aí. Eu não vou falar sobre cada um, nós não temos esse tempo.
Mas você tem essa declaração aqui e ela um pouco mais resumida no painel que foi fixado lá fora. Por que é importante aquele painel lá fora? Porque você é um promotor da visão. Chegou alguém na igreja, um amigo seu, um parente, uma pessoa que você conheceu, que, eu estou pensando em frequentar aqui. O que essa igreja pensa? Qual que é a visão que essa igreja tem? Está lá explícito no painel. Está lá, as mesmas coisas que estão aqui. E aí, como você é parte da comunidade, nós estamos ajustados, conectados por toda a junta e crescendo em Jesus, você promove para os que estão chegando a visão. E na nossa visão, esses aqui são valores muito importantes, sermos impulsionados pelo Evangelho, somos teologicamente bíblico reformados, não é? Alguém já disse assim para mim, né? Pastor, eu gosto muito do senhor, porque o senhor é o único pastor presbiteriano pentecostal que eu conheço. Aí eu disse para a pessoa, minha filha, então você está enganada, porque eu não sou pentecostal. Quando você diz assim, fulano é pentecostal, eu sei que a pessoa, é isso, né, Raquel? Mais agitado, né? Pode até dizer assim, você é um dos poucos pastores que fala aleluia tanto que eu conheço como pastor presbiteriano. Beleza. Mas os outros falam também, que eles falam para dentro, isso eu já expliquei, né? Então assim, beleza, mas assim, quando você fala, fulano é pentecostal, existe um conjunto de doutrinas que essa pessoa crê, e que nós os respeitamos. Mas nós somos pentecostais doutrinariamente? Não. Somos neopentecostais? Não. Somos arminianos? Não. Nós somos calvinistas. Somos reformados. Pastor, mas eu tenho algumas dificuldades com o calvinismo. Beleza, está aqui para você estudar com a gente. E, à luz da palavra, não é? Você crescer e amadurecer nisso, ou negar isso, não tem problema. Mas nós somos bíblico reformados. Também temos uma intencionalidade missional. Aquilo que eu falei, tudo que nós queremos fazer, a grande pergunta é, está promovendo, né, o fazer e o treinar discípulos? Então, isso aí que a gente precisa estar sempre focado. Adoradora e intercessora. Uma igreja que adora o Senhor e que vive, né, um movimento de oração nos lares, nos grupos de discipulado, nos ambientes aqui da igreja. Nós buscamos ser. Às vezes a gente dá uma melhorada, às vezes a gente dá uma piorada. Então, é uma coisa que nós temos que sempre incentivar. Nós buscamos ser amorosa e cuidadora. E nesse sentido, ser uma igreja que acolhe, que recebe as pessoas, um lar, uma casa, uma família para as pessoas que estão aí isoladas, sofridas. É o que nós queremos ser como igreja, isso é muito importante para nós. Multiplicadora. Como que a gente se multiplica? A gente se multiplica através dos nossos grupos, a gente se multiplica quando a gente batiza novos discípulos, a gente multiplica plantando igrejas. Ontem terminou a reunião do nosso presbitério. O presbitério está falando em talvez, quem sabe, fosse interessante desdobrar o presbitério. Desdobrar o presbitério significa assim, o nosso presbitério, metade das igrejas para lá, metade das igrejas para cá. Deixa eu falar uma coisa para você, que a gente tem que louvar a Deus. Alguém propôs assim, vamos fazer o seguinte, vamos desdobrar o presbitério com as filhas da Maranata e as filhas da Igreja Luz. Por que isso deve alegrar o nosso coração? Porque a Igreja Luz tem filhas num número que dá para organizar um presbitério. Mas como que essa igreja se multiplica? Por exemplo, plantando outras igrejas. Nós estamos abraçando agora, nós vamos plantar uma igreja em Pires do Rio. Você não sabe ainda não, mas você vai lá evangelizar Pires do Rio com a gente em nome de Jesus, não é? Então, assim, é parte da nossa essência. São os valores que nos marcam, né? Participativa no reino. Muitas das nossas parcerias não são institucionais. Comprometida com as novas gerações, uma grande preocupação nossa. Tem que ser uma igreja em que os nossos filhos e filhas cresçam no Senhor, conheçam o Senhor, sejam edificados nessa comunidade, e agradecida e esperançosa, aguardando a bendita volta do nosso Senhor Jesus. Isso aí é o centro dos nossos valores. Existem outros valores. Mas se alguém te perguntar assim, o que é importante para essa igreja? Está aqui a síntese, está aqui na sua mão, está lá no mural e está sendo exposto aqui para todo mundo. Tá? Agora,
Tudo isso tem que virar estratégia. Senão é uma coisa muito bonita, muito romântica, né? Coisa inteligente, que visão maravilhosa dessa igreja. Mas a pergunta é, como que ela faz acontecer? Como que ela executa isso? Como que isso funciona no dia a dia? É agora a parte nós vamos ver, que é o que nós estamos chamando aí, né, do mapa estratégico da igreja. E aí nós temos um alicerce, não é? Que é fazer e treinar discípulos. Aquilo que nós chamamos de trilho luz. Se você não sabe o que é o trilho luz, você precisa conhecer. Provavelmente é o de melhor que essa igreja pode oferecer para você. Uma caminhada de crescimento como discípulo, né? Nós temos várias ferramentas que estão ali expostas, né? Temos parcerias lá com a PECOM, Discipulado Vida, com o Life on Life, num discipulado de mais longo prazo. E você vai ver que aqui nesse encarte, não é? Aí um pouquinho mais na frente, você tem inclusive QR Code para você entrar em cada área dessa, para você se conectar com elas. Então, por exemplo, o trilho, você tem aí um QR Code para você ver lá como entrar nesse trilho, como crescer nesse trilho, não é? Isso aí para nós é o nosso alicerce, a nossa base estratégica. Mas nós também temos outros processos estratégicos. O meu negocinho parou de funcionar. Acho que eu mesmo desliguei sem querer, provavelmente. Vamos lá? Está ligado, mas não está funcionando agora. Isso, vamos lá para as nossas colunas, né? Estratégicas, que é como a gente faz o ministério acontecer. Nós temos as candeias, muito importante, gente. É a igreja durante a semana nas casas, alcançando parentes, vizinhos, conectando pessoas, pastoreando gente. As pessoas precisam de pastoreio. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor concedeu líderes à igreja. Para quê? Para capacitar o rebanho. Mas e o pastoreio, já? Como é que o pastoreio acontece? Não é o pastor que cuida das ovelhas? O pastor capacita as ovelhas. Há algumas ovelhas que muitas vezes ele tem que fazer um cuidado direto. Mas o maior e mais importante ministério do pastor é a capacitação. Como que o pastoreio acontece? Nós pastoreamos uns aos outros. Como que a gente pastoreia uns aos outros? Você precisa conhecer gente, estar conectado com gente, comer com eles, conversar, rir, chorar. E para isso nós temos as candeias. Elas são fundamentais. Irmãos, nos próximos 5 anos, nós temos que expandir nossa rede de candeias. Nós precisamos de mais casas abertas, mais líderes preparados, mais gente comprometida. As nossas candeias, algumas estão no limite, com 19, 20 pessoas. E candeia não pode ser muito grande, sabe por quê? Porque senão vira mini congregação. As pessoas não se conhecem, não se relacionam, não sabem o nome uma das outras. Então as candeias precisam ter um número em que esse pastoreio aconteça, a conexão aconteça. Nós temos que orar para o Senhor nos dar gente. E nós temos ferramenta para preparar líderes. Glória a Deus, nós temos. Nós temos as nossas celebrações. Celebração é o conjunto dos cultos, das atividades, dos encontros, dos acampamentos. Isso é uma coluna importante. Por que nós temos aqui como coluna? Porque tudo que nós vamos fazer, nós vamos perguntar como isso está cumprindo a missão. Vamos ter agora no carnaval, acampamento dos nossos jovens. Como esse acampamento está conectado com a visão e a missão da igreja? A gente tem que ter essa resposta. Está lá dentro das celebrações. Ministérios são áreas de serviço. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, a gente tinha que ter um ministério na igreja para isso, isso e isso. Eu falo assim, que bênção, irmão, que visão. Que dia que você vai começar, não te prepara. Não, pastor, eu não. Mas como assim? Só existe ministério quando existe gente engajada. Aí a gente engaja as pessoas e a coisa acontece. Então, existem os ministérios a partir dos dons, talentos e chamados que Deus tem dado ao rebanho. Não dá para ser artificial. Temos vários ministérios, várias áreas de serviço. Agora, por exemplo, nós estamos aqui, tem gente fazendo comida para abençoar todos nós aqui. E quando nós vamos lá e comemos, nós abençoamos o trabalho missionário e assim a igreja vai servindo. Nós incluímos uma estrutura, uma coluna que nós demos o nome de nutrição. E por que nós incluímos? Porque no fundo ela já acontece. Nutrição são os nossos processos de crescimento, de educação cristã.
a nossa EBV, por exemplo. Dentro dessa visão de nutrição, deixa eu te mostrar uma coisa importantíssima. Você sabe que hoje são 2 datas especiais num dia só, né? Sabia que hoje é o dia da Bíblia, e no dia da Bíblia você está ganhando um mapa para você ler a Bíblia em um ano. Tá? Tá bom? É parte do nosso processo de nutrição, chamar o povo para ler a Bíblia. Ensinar a fazer uma devocional. Está aqui nesse encaixe que você está recebendo. E hoje também é o dia da mulher do pastor. Presbiteriano gosta muito dessas coisas, né, gente? Aqui a gente não valoriza tanto não, mas dá um abraço nas esposas aí, porque hoje é dia da mulher do pastor, né? A minha está lá, inclusive, ajudando com a meninada, não é? Mas, olha aqui, a importância disso. Esse mapa de leitura da Bíblia em um ano, ele tem um diferencial. Ele não é leitura corrida. Você lê um pouco do Velho e do Novo Testamento ao mesmo tempo. Por quê? Para que seja uma leitura mais prazerosa. Muita gente, você sabia que muita gente começa a ler a Bíblia em um ano, quando chega em Números ele para a leitura? Porque não consegue aquele tanto de genealogia, e ele desanima. Então, Números está aqui dentro, Deuteronômio, mas também está com Mateus, com João. Se você seguir o mapa, em 365 dias você vai ler a Bíblia em um ano. Se você nunca fez isso, você já pensou que vitória que vai ser para você ano que vem? Li a Bíblia em um ano. E tem uma coluninha aqui no canto que te dá um texto para você fazer sua devocional no dia. E no final do mapa ainda tem um modelo de devocional bem simplificado. Pastor, mas como que eu vou fazer a minha devocional todo dia? Só tem uma página. Ô infeliz, isso é um modelo. Compra um caderno, faz no caderno. Ah, pastor, mas eu posso fazer no celular? Faz no celular. Faz no computador, mas faz. Faz a devocional. Isso que é importante. Então você tem leitura diária, para você ler a Bíblia em um ano. Você tem o texto do dia para você fazer sua devocional. E detalhe, abre aí mais na frente. Está vendo uma coisa aqui, ó? Né? Que cor é essa aqui? Lilás, né? Deve ser lilás. Nós fechamos uma parceria para nutrição e edificação da igreja com a Right Now Media. É a maior plataforma de conteúdo cristão protestante, cristão evangélico, para o povo de Deus. Pastor, então agora tem esse stream cristão aí? Tem. Pastor, e paga? Paga. Ué, o povo tem que produzir, não é? Material e tal. E quanto que eu vou pagar, pastor? Nada, porque a igreja paga a mensalidade para todo o povo ter acesso. Entendeu? Inclusive eu fechei uma parceria com a Right Now Media, com o Hernandes. Ele não sabe não, mas eu fechei. Eu vou pregar, abril, janeiro, pregando Pedro, pescador de homens. E o Hernandes vai dar uma complementaçãozinha assim, porque ele tem que dar um espaço para as pessoas, né? Durante a semana, você vai lá na Right Now Media, você vai vir aqui ouvir o sermão, né? E depois o Hernandes vai dar uma ajudinha com alguma coisa lá no Right Now Media. Você vai ver, então, os capítulos por semana, né? Pedro, pescador de homens. Então, uma parceriazinha aí que nós fizemos, eu e o Hernandes. Alguém tem que avisar para ele. Mas não avisa não, vai que ele vai querer um bônus nisso aí, né? Deixa do jeito que está. Então, é uma forma de nutrição. E missões, que é a coluna das nossas ações para fora. Plantação de igreja. Como os irmãos sabem, eu sou missionário do discipulado missional Life on Life. Então, onde eu estou enviado pelos irmãos. Eu estou servindo, sendo pastor da Igreja Luz. E nós temos tantas outras iniciativas, tantas outras ações naquilo que nós chamamos de missões. Como que a gente pode olhar para tudo isso? A gente tem que ter um olhar transversal. Estas coisas, apesar de serem colunas, elas se comunicam. Vou dar um exemplo aqui. Missão. Missão é só aquilo que a gente faz lá fora? Não, as candeias estão em missão, não é? Os grupos discipulados têm um aspecto missional. Mas para nós pensarmos estrategicamente, nós temos essas colunas. Mas elas estão em contribuição e comunicação, tá? Que é o que a gente chama de aspecto da transversalidade.
Aqui é uma das formas da gente ver esse mapa estratégico. E aí, criançada, vocês já podem começar a pintar. Eu quero ver que cor vocês vão dar aí para esse edifício, não é? Então, o discipulado, né? Aqui, ó, deixa eu ver se esse trenzinho. O discipulado é o alicerce. As colunas nos dão sustentação na nossa estratégia, elas estão interligadas de maneira transversal. Os valores, com a nossa visão e missão, compõem a nossa cobertura. É o que nos guarda centrados no chamado, na vocação que Deus nos deu como igreja. Mas há uma outra forma da gente olhar para todo esse movimento que a igreja precisa viver, que é como um ecossistema, não é? Em que o evangelho está fluindo. Então, no centro, a gente tem a visão, a missão e os valores da igreja. Mas em torno disso, o que é que nós estamos fazendo? Fazendo e treinando discípulos. Como que nós fazemos isso? Através desses meios, dessas colunas estratégicas em que nós estamos levando as pessoas a crescerem. Isso, então, impacta pessoas e famílias. Pessoas e famílias impactadas geram transformação na cidade e na sociedade. Então, é um movimento do Evangelho, é um ecossistema vivo em que estas coisas estão acontecendo diariamente através da vida da igreja local. Amém, irmãos? Isso envolve você. Tudo isso envolve você. Num chamado pessoal. Como chamado pessoal, então, nós precisamos que você esteja comprometido com a sua espiritualidade. A gente pode oferecer um mapa de leitura, mas quem tem que ler a Bíblia é você. A gente pode oferecer um modelo devocional, mas quem para fazer a devocional ou não é você. A gente pode ir lá e contratar um stream cristão que você tem conteúdos fantásticos para crianças, pré-adolescentes, adolescentes e para a família. Mas quem tem o controle, entre aspas, da TV, ou do computador, ou do celular, é você. Então, estas coisas, elas precisam de um engajamento pessoal. Também, a visão da dedicação familiar. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes nós estamos preparados para ministrar às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Vai ser uma manhã de bênção para eles. Mas você foi num casamento no sábado à noite. Será que a gente vai? Será que não vai? O que você está privando no domingo de manhã? E olha que o nosso culto é às 10, a nossa EBV é às 11h15. O que você está privando sua família ao chegar aqui meia hora atrasado, ou não vir na igreja, e ter tantas outras prioridades, e deixar de trazer a sua família, ou de não participar de uma candeia, ou de não estar investindo no discipulado, não é? E isso tudo precisa de um engajamento comunitário. Então, um movimento que começa com a gente, pessoal, que se estende para o nosso núcleo familiar e que culmina na nossa vida como igreja. E a gente tem alguns objetivos comunitários nesses próximos 5 anos. Então, nós vamos trabalhar essas coisas aqui, gente, com muita intensidade, muita intensidade. Nós queremos ver o trilho formando pessoas, ajudando a formar os discípulos crescerem. A área de nutrição vai continuar nos ajudando, nós vamos expandir isso para que as pessoas cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Nós sonhamos com uma rede de candeias muito mais ampla do que hoje nós temos. Isso vai ser muito importante. E no meio disso tudo, nós temos alguns objetivos comunitários para os próximos 5 anos. Por exemplo, qualitativo. Nós estamos muito preocupados que o nosso povo seja um povo mais da palavra. Seja um povo mais comprometido com essas questões que nós colocamos aqui. Nós estamos dispondo a força, a energia, os recursos para que nós possamos olhar daqui 5 anos e dizer: temos uma igreja muito mais centrada no Evangelho, muito mais amadurecida. Claro que à medida que a gente vai caminhando e gente vai chegando, sempre vai ter gente imatura, sempre vai ter gente que a gente tem que puxar, sempre nós vamos ter as crianças, os bebês na fé. Isso é parte do movimento.
Mas muitas vezes nós temos que ter uma autocrítica. E na nossa autocrítica nós temos que ter a coragem de reconhecer que nós poderíamos estar melhor do que nós estamos. Então, nesse sentido, é um chamamento para um crescimento qualitativo da comunidade. Nós queremos, inclusive, criar meios de aferir como que o nosso povo está crescendo ou não na palavra, na oração e assim por diante. Também temos objetivos quantitativos. O importante é a qualidade, não a quantidade. Mentira do diabo. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. Por quê? Porque se nós estamos e temos como missão fazer discípulos e ninguém está se convertendo, alguma coisa está errada. Ué. Não alcançamos ninguém. Não temos nenhum novo filho na fé. Isso é bom? Porque a gente preza pela qualidade. Não, infeliz, isso aí não é qualidade, não. É um atestado da falta de qualidade. A falta de gente se rendendo a Jesus. A falta de proclamação do Evangelho. Então as coisas precisam estar inseridas umas nas outras. Nós, por exemplo, vocês vão ver, nós passamos a barreira dos 500. Nós entendemos que não devemos colocar uma meta para o Senhor, dizer para o Espírito Santo quantas pessoas o Espírito Santo tem que mandar para a igreja. Não é do nosso comportamento, da maneira com que nós planejamos as coisas. Mas nós temos sinalizações. E se a Igreja Luz for fiel, trabalhar, pregar o Evangelho, levar o Evangelho para amigos, parentes e vizinhos, nós podemos, em 5 anos, ser uma comunidade acima dos 1000 membros. E se isso acontecer, não seja saudosista, porque já tem gente saudosista com 10 anos atrás, 12 anos, tão bom, quando a igreja tinha 100 pessoas, não sei o que, tal. Celebre as conversões, celebre as restaurações. É porque a igreja perde a comunhão, perde porque você não vai numa candeia. Perde porque você está misturado só no meio do povo. Mas se você for para o pequeno grupo, se você se conectar com as famílias, mas a gente não conhece todo mundo. Mas que lugar que você conhece todo mundo? Nem a sua família, aquele primo terceiro, qual que é o nome dele mesmo? Nem esse você lembra. Sangue do seu sangue. E você quer na igreja conhecer, tem 1000 pessoas, eu tenho que saber o nome de todo mundo e conhecer todo mundo. Não, irmão, isso é infantilidade. Lugar nenhum é assim. Mas você tem que ter amizades sinceras. Você tem que ter relacionamentos, aprofundar nesses relacionamentos. Mas não vira panelinha? Pode virar. Pode virar. Como é que eu sei que não virou panelinha? Se nós estamos abertos a acolher outras pessoas. Se nós estamos abertos a acolher outros que Deus vai mandar, não virou panelinha. Deu para entender? Então essas coisas nós vamos entender e amém. Já pensou que bênção? Daqui 5 anos ele fala assim, nós lançamos a visão na faixa dos 500, 600 membros, chegamos 5 anos depois, somos uma igreja de 1000 membros, 1200, 1100, sei lá, Deus vai mandar esse crescimento. Temos que sonhar e orar, irmãos, e trabalhar, e Deus vai abençoar. E se Ele não der esse nível de crescimento, que Ele dê crescimento, porque faz parte. Estruturais, aqui nós estamos com um desafio bem grande. O conselho tomou adesão de que é projeto da igreja, daqui 5 anos, quando nós estivermos finalizando esses 5 anos, nós estarmos numa sede própria. Trabalharmos para isso. Não é? Já temos um desafio enorme. Daqui 2 anos vence o nosso contrato de aluguel aqui. Pastor, o que nós vamos fazer? Não sei. Deus é que vai dizer para nós o que nós vamos fazer daqui 2 anos. Mas nós estamos orando, vamos trabalhar para que em 5 anos, seja aqui, seja em outro lugar, nós tenhamos uma estrutura, como eu disse para a liderança recentemente, em que os netos de vocês vão estar casando, criando as famílias nesse lugar. Eu não vou estar aqui, né? Acho que também boa parte de vocês não vão estar, não é? Já pensou? Mas daqui 40 anos é um legado da nossa geração para as gerações futuras. O espaço que eles vão crescer e vão crescer no Senhor Jesus, numa igreja saudável, em nome do Senhor, não é? E isso então nos traz grandes desafios financeiros, a necessidade do comprometimento de todos nós,
que é um compromisso com Deus acima de tudo, nos nossos dízimos e ofertas, e também nesse desafio que nós temos de avançar estruturalmente. E essa então é a síntese da visão. Esse é o momento que nós, como igreja, precisamos nos comprometer. Mesma visão, mesmo propósito, esforço na sua vida pessoal em crescer em Jesus, trazer sua família para o crescimento. Aqui é um ambiente para você crescer, meu irmão. Como eu disse, crescimento custa, crescimento requer esforço, mas crescimento vale a pena. Crescer em Jesus é tremendo demais, e Deus tem isso para você nos próximos anos, e Deus vai usar você para que outras pessoas aceitem o Evangelho, caminhem conosco e cresçam aqui com a gente no Senhor Jesus. Amém?